A paz do Senhor, amada igreja, tudo bem com vocês? 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14. Mas eu vou ler só o versículo de número 15 e 16, para ficar mais resumido. Diz assim o texto: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, para aqueles, cheiro de vida para a vida, e para essas coisas, quem é idôneo? Amém. Se possível, fique com a sua Bíblia aberta, vamos fazer uso dela durante este sermão. Essas palavras de Paulo, amados, expressas em seu próprio nome e em nome dos demais apóstolos, são verdadeiras a todos aqueles que são eleitos pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus em todas as épocas, em todos os lugares, até Jesus voltar. São palavras verdadeiras. Parece assim um trocadilho essas palavras de Paulo, e às vezes até confunde o leitor, mas ele está esclarecendo aqui os dois efeitos do Evangelho. O Evangelho, ele pode provocar dois efeitos na vida do ouvinte. Ele pode produzir cheiro de morte para a morte, e pode produzir cheiro de vida para a vida. São os dois efeitos que o Evangelho produz nas nossas vidas. Mas antes de falar do cheiro que o Evangelho produz, eu quero ler com você o versículo 14 desse texto. Você que ainda está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo o versículo 14. Veja como Paulo escreve: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro de Deus. Aleluia. Imagine, queridos, Paulo, já um ancião, dizendo estas palavras que estão escritas lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 25. E eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 24 em diante. Olha o que Paulo, já velhinho, fazendo uma retrospectiva do seu ministério, da sua abnegação na tarefa de pregar o Evangelho. Versículo 24: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. E aí ele continua dizendo aí uma lista de flagelos, de tribulações que ele enfrentou. Olha só, ele continua no versículo 25: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Que lista, queridos, que lista! Paulo está aqui fazendo, lembrando dos seus sofrimentos, e no versículo 14 do primeiro texto ele dá graças a Deus, porque
mesmo apesar desses sofrimentos, ele reconhece que através dele e de todos os pregadores do Evangelho que também sofrem, padecem por causa do Evangelho, é que o mundo consegue sentir o bom cheiro de Cristo. O que significa? Que metáfora é essa? Sentir o cheiro de Cristo, ou o bom cheiro de Cristo, ou melhor, o bom cheiro de Cristo significa o conhecimento de Cristo através da pregação do Evangelho. Quando a igreja se projeta para anunciar o Evangelho, o mundo ele consegue sentir o bom cheiro de Cristo através da vida da igreja. É por isso que a igreja não pode ficar entre quatro paredes. A igreja precisa se movimentar. A igreja precisa ser percebida, precisa ser vista, precisa incomodar às vezes, mas ela não pode ficar resguardada dentro de quatro paredes. Paulo, ele lembra dos seus sofrimentos. Quem sabe se hoje nós ouvíssemos aqui algum pregador famoso falar dos seus sofrimentos, isso não impactaria muito, porque hoje é um luxo terrível. Os pregadores, além de cachê, passagem aérea, estadias em hotéis importantes, tem muitas outras regalias. Paulo, ele não tinha nada disso. Muitas vezes nem o pão para comer ele tinha, como ele diz, passou escassez, fome, necessidade, nudez, frio, foi apedrejado. Hoje nós não temos perseguição, nós vivemos em um estado laico, onde a liberdade para qualquer coisa, para se expressar de qualquer maneira, expressar a sua fé em qualquer lugar, ainda há essa liberdade, não há perseguição, e nós vivemos muito à vontade. Nós vivemos no país dos direitos, é direito disso, é direito daquilo, direito das minorias, estamos muito à vontade. Mas Paulo estava num ambiente hostil. Paulo, ele executou todo o seu ministério num ambiente de perseguição aos cristãos. Mesmo assim, Paulo foi um veraz defensor do Evangelho, foi um veraz pregador de Cristo, da salvação através de Cristo. E nós o que temos feito pela pregação do Evangelho, mesmo gozando de todas essas regalias que temos, todos esses direitos, muitos de nós nunca ganhamos uma alma para Jesus. Muitos de nós nunca evangelizamos uma pessoa. Quando tivemos a oportunidade, sentimos vergonha, ficamos tímidos e não testemunhamos da salvação em Jesus. Estamos dispostos a falar de cultura, de educação, de política, de economia e de muitos outros assuntos, mas nos esquecemos do principal, que é anunciar Jesus. Paulo não perdia uma oportunidade para falar de Jesus. Inclusive, estudando a primeira lição na sexta-feira passada, nós observamos que Paulo, ele pregava o Evangelho até quando ele estava sendo julgado nos tribunais. Pregou a carcereiro, pregou a centuriões, a generais, a comandantes, pregou a governadores, pregou a reis e imperadores. Aonde ele encontrava uma oportunidade, ele pregava o Evangelho, ele anunciava Jesus. É tanto quando ele está escrevendo uma das suas cartas, ele diz assim: a casa de César vos saúdam, os irmãos da casa de César. Paulo estava preso na casa de César, lá em Roma, mas quando ele tinha oportunidade, ele pregava ao carcereiro, ao soldado, aquele que vinha trazer as roupas, aquele que vinha trazer o alimento, e ele ia ganhando pessoas para Jesus. Eu quero fazer um desafio com vocês em 2025, ganhe pelo menos uma alma para Jesus. Olhe para esses lugares vazios e comece a profetizar: Senhor, me usa para encher esta igreja de pessoas resgatadas pelo teu sangue, pelo Evangelho. Coloque esta meta na tua vida, meu irmão, para 2025. Se tem uma obra que não vai perecer no fogo,
do tribunal de Cristo, são as obras que nós efetuamos para a vida eterna, é o resgate de vidas para Jesus. Às vezes nós nos preocupamos em construir templos suntuosos, confortáveis como o nosso. Olha esse piso, estou vendo as lâmpadas, olhando para o piso eu vejo as lâmpadas acesas. Um ambiente gostoso, climatizado, dava para passar a noite inteira aqui. E às vezes a gente fica achando que fazer a obra é só isso. Isso é só um acessório, queridos. Jesus não disse ide construir congregações e climatizar congregações. Ele disse ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pode ser debaixo de um pé de manga. Precisamos estar trazendo pessoas para Jesus. Passa mês e entra mês e nós não trazemos um vizinho, amigo para ouvir a palavra de Deus conosco. Seja um missionário. Se você não consegue pregar o evangelho, se você não consegue montar um sermão e defender o plano da salvação, traga essa pessoa para a igreja, que os pregadores pregam e ele se converte e vai uma pedrinha para a tua coroa também. O galardão é teu. Louvado seja Deus. Às vezes a gente se confunde que está aqui pregando bonito, com um sermão maravilhoso, aí 10 pessoas vêm para Jesus. Eu ganhei 10 almas. Ganhou nada, pregador. Quem ganhou foram os missionários que trouxeram essas almas para a igreja. Quem ganhou são os missionários que vão cuidar e discipular essas almas. Nós somos só um instrumento que ora, que abençoa. Nós somos os pescadores, mas os missionários são vocês que trazem. Pastor Hildo tem uma expressão bem interessante, ele gosta de dizer nos seus sermões: pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é a ovelha. Ou seja, a igreja que gera ovelha. O pastor apacenta as ovelhas. Isso não tira a responsabilidade do pastor também de evangelizar. Aleluia. Mas o papel da igreja é fazer a igreja multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltemos aqui ao tema do sermão, queridos. Até agora foi só a introdução, viu? Qual é o tema do sermão? Alguém lembra? Os dois. Aleluia. Eu vou voltar e pregar a introdução todinha de novo. Aí vocês vão aprender. Os dois efeitos do Evangelho, ou os dois resultados do Evangelho, ou as duas consequências do Evangelho. Vamos lá. Cheio de vida para a vida e cheio de morte para a morte. O Evangelho, queridos, apesar de ser o melhor presente de Deus para a humanidade, apesar de uma imensidão de benefícios que o Evangelho traz para nós, para a humanidade, devemos confessar que às vezes o Evangelho ele produz cheio de morte para a morte. Para o homem que odeia a verdade, que difama, que zomba dela e tenta opor-se a ela, ao seu avanço, o Evangelho produz cheiro de morte para a morte. Como pode, pastor? Explica melhor para nós. Muito bem, aqueles mesmo se declarando crentes, que não obedecem à palavra e fazem da liberdade em Cristo uma verdadeira libertinagem, profanam o santuário de Deus. Qual é o santuário de Deus? É o meu corpo, que é um santuário do Espírito Santo. Essas pessoas, o Evangelho para elas pode produzir cheiro de morte para a morte. São pessoas que, mesmo conhecendo a verdade, não hesitam em mergulhar nos mais profanos pecados e ainda tem a sua mente tranquila. Não tem problema se eu pecar, eu já sou uma pessoa eleita, eu já fui eleito, não tem problema eu pecar. Queridos, nós precisamos ter cuidado. Todos nós somos eleitos, porque confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós somos comprados com o sangue precioso de Jesus.
e Ele nos elegeu. Aleluia! O Evangelho de João reforça que todos aqueles que recebem a Jesus, que confessam a Jesus, é-lhe dado o direito de se tornar filho de Deus. Então nós somos eleitos, conforme Pedro afirma em 1 Pedro 2:9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos eleitos sim, mas nós precisamos continuar uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Engana-se você que vem à igreja, que frequenta a igreja, às vezes participa da igreja até efetivamente, mas vive uma vida descuidada em relação ao pecado. Cuidado. Tem pessoas que de tanto estar descuidado em relação ao pecado, já tem a mente cauterizada. Ele já não pede mais perdão pelos pequenos pecados, pelas pequenas falhas. Ele já não se reconcilia, está à vontade, está tudo bem. Eu já falei com Deus hoje, está tudo bem. Cuidado, amados, porque o Evangelho ele pode produzir cheiro de morte para a morte, para aqueles que mesmo conhecendo o Evangelho, insistem em viver o modo vivendes do mundo. Paulo nos assevera: não vos conformeis com este mundo. Não podemos andar na forma do mundo, conforme o mundo, parecidos com o mundo. Precisamos santificar as nossas vidas a Deus. João fala sobre estas pessoas que insistem em andar tortuosamente, em viver uma vida desregrada em relação à santificação, que essas pessoas, elas não são de Deus, são mentirosas e são hipócritas. Meu Deus! João, com todo amor, com toda ternura, ele chama o crente ruim de mentiroso, do diabo e hipócrita. Já pensou, queridos? Então, sejamos um bom crente, verdadeiro, aleluia, cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. O Evangelho também vai provocar um juízo muito mais severo para aqueles que o conheceram e não foram salvos. O conheceram, mas não permaneceram fiel até o fim. O juízo será mais severo ainda. Portanto, o Evangelho ele pode produzir esse cheiro de morte para a morte. Mas vamos para a melhor parte. O Evangelho também produz, segundo o seu poder, aleluia, cheio de vida para a vida. Ah, meus irmãos, olhemos para trás. Naquela hora em que estávamos mortos em nossos pecados, dormindo um sono tão profundo em nossos pecados e delitos, que nem o anjo era capaz de nos acordar. Mas um dia, quando nós entramos pela primeira vez na presença de Deus, aleluia, para ouvirmos a voz da sua misericórdia, e Ele entrou no nosso coração, na nossa vida, gerando vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria! Eu sei que para muitos de vocês aqui, isso não faz muito tempo, quando o Senhor te resgatou dos teus pecados, da tua vida pregressa de pecado lá atrás, e te introduziu no seu corpo, no corpo de Cristo, na igreja, e você foi transformado pelo poder do Evangelho. Hoje você olha para trás e imagina: mas como pode, Senhor, eu ter vivido tanto tempo na lama? Como pode eu ter vivido tanto tempo distante do Senhor? Que prazer agora você sente estar na casa de Deus. Isto é maravilhoso, aleluia. E o Evangelho, ele não traz vida só nesse plano, só no plano material da existência humana na terra. O mais importante é que, além de ele gerar vida para nós nesse plano, nos deixa mais bonitos, mais alegres, felizes, agradecidos. Até a gente se veste até diferente, né?
A gente fica diferente até no vestir, na aparência. Isso é bom. O Evangelho nos traz prosperidade na terra. Isso é bom, é consequência do Evangelho. É bênção prometida no Evangelho, apesar também de as tribulações ser bênção prometida no Evangelho. Mas o Evangelho produz cheiro de vida para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui nos alegrando, agradecido a Deus pelos milagres, pelas bênçãos, pelos livramentos, pela transformação do nosso caráter, que Jesus transformou através do Espírito Santo e da sua palavra. Mas também estamos ansiando desejosamente o arrebatamento da igreja, pois estaremos com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho produz cheiro de vida para a vida, quando nós obedecemos a palavra, quando nós andamos segundo as ordenanças do Senhor, quando nós andamos segundo o coração do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você esteja preparado para a vida eterna, que você esteja pronto, aguardando Jesus, o arrebatamento da igreja, porque esta é a súmula do Evangelho, é a volta de Jesus, é a vida eterna. Às vezes a gente vive o Evangelho muito metódico, um Evangelho muito comum ao nosso dia a dia, e se esquece. É um Evangelho pragmático, esta é a palavra, e nos esquecemos da verdadeira finalidade do Evangelho, que é nos tirar do mundo e nos colocar no reino de Deus, na presença de Deus, de termos a vida eterna com Cristo. Este é o maior presente. Portanto, que você usufrua desse cheiro de vida do Evangelho. Tenha compromisso com o Evangelho. Tenha compromisso com a decisão que você tomou ao lado de Cristo. E não te misture com as ofertas deste mundo. Fuja das ofertas deste mundo, querido. Fuja das facilidades. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Santifique a tua vida. Seja verdadeiro. Aleluia. Seja verdadeiro. Tem crente que tem vergonha quando o pastor encontra ele em certos ambientes. Ué, mas antes de você ir para lá, o Espírito Santo já está sabendo que você está lá. Às vezes se envergonha do pastor, mas não se envergonha de Deus. Que conhecimento de evangelho é esse que você tem? Eu só posso ir aonde o Espírito Santo do Senhor vai comigo. Amém? Vamos colocar de pé nesta hora e vamos orar ao Senhor neste momento. Pai Celestial, estamos na Tua presença nesta hora. Ó Deus, nós recebemos o Evangelho e Ele produziu para nós cheiro de vida para a vida, Senhor. E através das nossas vidas, o mundo também ouve e sente o cheiro verdadeiro de Cristo através da ação da igreja na terra, Pai. Nos usa como instrumento, Senhor. Ó Deus, que eu seja um instrumento através do qual o mundo venha sentir o verdadeiro cheiro de Cristo e venha conhecer a Cristo através do meu testemunho de vida, através da minha pregação, Senhor. Nesse ano de 2025, Pai, eu quero me colocar ainda mais na Tua presença como um atalaia, como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, ajuda-me a pregar o Evangelho para as pessoas que estiverem ao meu lado, que forem à minha casa, que forem ao meu trabalho, Senhor. Ó Deus, eu não quero mais me envergonhar de Ti, Senhor. Eu não quero mais me envergonhar do Senhor para os meus colegas da faculdade, para os meus professores ateus, céticos da faculdade. Eu quero ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Aonde eu andar, aonde eu entrar, Senhor, entra comigo, Jesus. Entra comigo.
e produza em mim o cheiro, o verdadeiro cheiro de Jesus Cristo, que produza vida nas pessoas que estão à minha volta, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Purifica a tua igreja, Senhor. Quebranta os corações, Senhor. Aqueles que já estão com a mente cauterizada, Senhor. Restaura essas pessoas, ó Pai. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus eu oro pela tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.